prefere treinar a pessoa e deixar ela boa e ela pedir para sair, ou prefere deixar ela sem treinar e ela ficar sem vender? Rádio Educadora, uma rádio diferente, todo mundo ouve, todo mundo ouve. Faz a pergunta. Ah, sim, vamos perguntar. Vamos falar sobre isso. Agora é Assista, às 17 horas, você ouve, aqui na Educadora FM, o programa Juliene Vieira. 18 horas e 7 minutos. Nós estamos retornando com o nosso programa. E estamos aqui com Isabelle e Micaele, né? Então, pronto. Vamos continuar nosso papo aqui, que estava muito bom, gente. Muita informação boa para todos os conjacuipins. Mas não precisa ser só de Conceição do Jacuí. Pode ser de outros lugares, né? Com certeza já tem ingresso comprado de Amélia Rodrigues, de Coração de Maria, de Feira de Santana. Vai ser para todo mundo que quer crescer. Pode comprar o ingresso direto no nosso Instagram, do Florescer Mulheres, tem lá o linkzinho. Clica e vai direto para o site onde você realiza a compra. Lembrando que o ingresso individual está saindo a R$60, mas na casadinha sai a 50. Comprem logo, porque as vagas estão esgotando. E nós só vamos atender 100 mulheres, não é, Mica? Não, e tem uma coisa, né? O ingresso dá direito? Café, almoço, lanche. Essa é a menor parte, porque o que vai valer a pena vai ser a mudança de mentalidade ao sair do Florescer. Eu garanto que você vai entrar de um jeito e vai sair uma mulher transformada, decidida a impulsionar o seu negócio, impulsionar a sua vida. Porque o Florescer não é só sobre negócios. Você vai sair de lá virando a chave para poder construir a vida dos seus sonhos. A gente estava aqui falando, antes de entrarmos no ar novamente, a gente estava falando sobre a importância da formação dos profissionais que vão atuar nos negócios de nossa cidade, das cidades em geral, né? E eu estava aqui perguntando a Isabelle justamente, Isabelle, tem alguma proposta do Sebrae para contribuir, né, para concursos, para a formação desse pessoal? Porque vender não é só botar uma farda, né, e se apresentar. Vamos lá. Primeiramente, nós já tivemos esse ano uma capacitação aqui, que foi falado sobre atendimento no mês de fevereiro, para justamente a melhor forma de poder estar atendendo. Um dos principais problemas que nós temos realmente no nosso comércio, quando eu falo comércio, é comércio em geral, da região, é o atendimento ruim. Eu falo isso por experiência própria, porque eu consumo e eu também ofereço. O que é que eu faço na minha equipe? Minha equipe tem reunião de treinamento mensal. É treinamento mensal para poder atender o cliente, onde é analisado as métricas da minha empresa e a partir daí a gente vê o que é que a gente precisa melhorar. O que está bom a gente continua e sempre nós temos que buscar estar sempre melhorando. Mas isso é o que acontece dentro da minha empresa. E isso só aconteceu depois do Sebrae. Porque eu pude olhar para dentro, analisar realmente o que é que estava acontecendo. Aí eu estou conversando com Sibeli há pouco, eu fiz uma pergunta. O que será que vale a pena? Será que eu, como dona do meu comércio, vale a pena eu ter uma funcionária e treiná-la, investi-la, deixá-la tão boa naquilo e depois ela me pedir para sair, quando ela estiver boa, ou ela deixar ela atender o cliente de qualquer jeito e eu não ter um movimento, um retorno financeiro daquilo? Primeiramente, eu penso que para você ter um funcionário, ele tem que se pagar. O que ele vende, ele tem que pagar o custo que ele tem. Acima disso, você tem que aumentar o potencial dele. E como é que se aumenta? Treinando, capacitando. A gente vem com a ideia de trazer capacitações, não somente para os donos, não somente para as donas de negócio, mas para mulheres, para funcionários. Gente, eu tenho uma experiência própria dentro da minha empresa.
eu contratei a recepcionista para a empresa de Coração de Maria. A menina é tão boa, ela estuda administração, que eu analisava, eu olhava e falei, meu Deus, eu não posso deixar essa menina desse jeito que ela tá, não. Ela tem que crescer, ela tem que voar. Ela tem que voar junto comigo. Comecei a levar para os eventos junto comigo, comecei a levar para os treinamentos e hoje ela é minha gestora. Eu consigo fazer o que eu faço porque eu tenho uma administradora dentro da minha empresa. E é a que administra os 3 estúdios, é de Coração de Maria. Que é a Evelyn, um beijo, Evelyn, mamãe te ama, viu? E assim, mas para isso é preciso investir, é preciso ter um olhar. Não que o funcionário está ali com você agora, ele está lá só para receber o seu salário. O funcionário ele tem que entender que ele está lá trabalhando, ele não trabalha somente para o patrão, ele trabalha principalmente para ele, porque ele está lá para poder realizar os sonhos dele. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso implantando uma cultura dentro da empresa. Eu vejo muita empresa, principalmente aqui dentro da nossa cidade, que nem cultura tem. Que não tem missão, visão e valor. O funcionário chega lá para trabalhar, você vai limpar a prateleira. Mas aí como é que ele vai saber como é que ele vai atender o cliente? Como é que ele vai saber como é que... É a forma que você quer que ele trabalhe sem que você ensine. É preciso, antes de pensar em escalar, começar a olhar para dentro e preparar a casa, arrumar a casa, para quando o cliente chegar, a empresa está organizada. O cliente sair de lá com a sensação de que, eu fui muito bem atendido. Eu digo sempre, o cliente entra no meu estúdio, ele não sai. Ele só sai por questão financeira. Se por algum momento, quando ele tiver a oportunidade de voltar, ele não vai para outro estúdio, ele volta para lá. Mas por quê? Porque a nossa cultura é de que ele tem que ser bem atendido, bem acolhido. Nós não oferecemos somente pilates. Nós oferecemos cuidado, amor, alegria, diversão. O cliente, ele precisa sentir isso. E quem é que faz isso quando eu não estou lá? Os meus funcionários. Os seus cooperadores. Isso aí. É preciso enxergar o funcionário, não é preciso somente enxergar que ele está lá para desempenhar a função. Você tem que ajudar ele a desempenhar a melhor função. Foi uma das conversas que a gente teve aqui mesmo, quando a gente estava pedindo apoio, mande seu funcionário ir. Mande sua funcionária aí, porque você vai ver como a sua loja vai mudar. Eu vejo que falta muito, a grande maioria das pessoas, elas às vezes procuram, né, estão conversando comigo, elas dizem assim, eu estou procurando um emprego. E aí eu pergunto, quais são suas aptidões? Aí a pessoa olha para mim como se fosse assim, o que é isso? Porque ou ela não sabe o significado da palavra, ou ela mesmo não sabe que aptidões ela possui. Muitas pessoas não têm noção das suas aptidões, né? Porque assim, para você desenvolver-se em algo, é necessário que você tenha uma noção, né? Tem pessoas que têm noção de espaço, têm noção de contexto, tem pessoas que são observadoras, tem pessoas que já são muito dinâmicas. Então, assim, são características do indivíduo que fortalecem determinados aspectos, né, que ele realiza. Então, se essa pessoa não se conhece, ela não tem noção, muitas vezes um curso, um trabalho como esse, onde existem perguntas e é você quem se responde, né, você diz, poxa, isso aqui eu acho que eu faria bem, né? Então, assim, às vezes o gatilho para você dar rumo na sua vida está justamente em coisas que você nem imaginava que iriam acontecer, né? Muitas mulheres que eu vejo aqui, elas não começaram como você e como eu, porque eu, na mesma idade que você, eu já sabia o que eu ia fazer. Até eu me espanto como eu tinha uma coisa determinada numa época que nós não tínhamos
rede social para ter parâmetro. Porque ter hoje é fácil, porque você vai escutar fulano falando sobre, um médico falando sobre determinados problemas, uma psicóloga, um terapeuta, um fisioterapeuta. Você vai ter, em todas as profissões existem pessoas se expondo. Mas na minha época não. Era algo que já estava ali introjetado e que eu já sabia que era aquilo que era o meu caminho. E tem uma história interessante, viu? Eu tinha 13 anos e eu fui para uma cartomante. Eu e uma amiga minha, Andréia, a gente foi para essa cartomante. Chegou lá na cartomante, eu queria saber qual era a profissão que eu ia seguir. E a mulher virou para mim e disse assim, era uma velhinha bem simples. Ela dizia assim, ô minha filha, eu não sei que profissão é essa não. Mas minha filha, tu tá numa mesa, é tanto do papel. Assim mesmo, eu gravei essa frase. Ela fez, minha filha, é tanto do papel. É tanto do... Olha, quando eu olho a minha mesa, minha irmã, olha, o mundo já é digital, mas minha mesa não cessa o papel. É impressionante, não acaba papel. Eu trabalho cercada de papel. Aí o povo não acredita. Se alguém disser, se eu conto a história dela, a pessoa não acredita. Mas quem chega na minha sala, que eu conto a história, ela olha e diz, ixi, mano, como é que a pessoa sabia? 13 anos, então 40 anos antes, já sabia o que eu ia fazer. E eu já vim sabendo também. Seria secretária. Não ia ser secretária. É porque o tempo de hoje, porque se tem muita opção, eu acho que fica mais difícil você escolher. Porque tanta gente explicando bem. Pronto, se você falar a sua profissão, a pessoa vai querer ser fisioterapeuta. Né? A ênfase que a pessoa fala motiva. Né? Eu acho que hoje é mais difícil você querer a profissão certa. Né? Muita opção. Eu acho que não existe hoje, por exemplo, não sei se vocês pensam igual. Eu acho que não existe a profissão certa. Eu acho que existe onde você floresce. Tá entendendo? Você às vezes pensa, quando as pessoas muitas vezes vão escolher profissões, elas vão observar questão financeira, quais são as possibilidades financeiras que essa profissão lhe concede, satisfação emocional. Só que tem coisas que você não consegue saber até você viver. Profissão tem muito disso, né? Tem pessoas que pensaram uma coisa e quando chegaram lá não era nada daquilo, sabe? Porque eu digo a você, o meu dia a dia, se eu fizesse o que eu sei que a grande maioria faz, eu ia achar